A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los, grande alegria, a gente passa a ficar juntos a partir de agora na nossa entrevista do dia. É o nosso bate-papo diário que começa aqui na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, é fácil, é só ligar 54 3698 1103 e também da CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Acesse www.csg.com.br e confira o jeito que mais combina com você. Hoje é um daqueles programas que a gente tem a alegria de apresentar também e de falar do assunto, porque eu costumo dizer que mais cedo ou mais tarde, você, nós iremos precisar dele. Eu estou falando do nosso Hospital Beneficente São Carlos, que foi fundado ainda antes da emancipação política do município de Farroupilha. Foi no mesmo ano, mas o hospital foi fundado no dia 17 de fevereiro de 1934. Uma trajetória de quase 100 anos, mais de 90 anos, dedicadas ao cuidado da saúde, das pessoas. O hospital teve diversos momentos, uma época mais com congregações religiosas e agora nos últimos anos, então, é um hospital da sociedade, da comunidade de Farroupilha, é o nosso hospital. E eu costumo dizer por aí, e falo de boca cheia, que é um hospital de uma quadra praticamente. Nós temos uma quadra de hospital. E a evolução que o São Carlos teve ao longo dos últimos anos, ela é muito grande. É fruto de quem? Da comunidade, do envolvimento da comunidade com tantas pessoas que têm colaborado. Então, terça-feira, 17 de fevereiro, 92 anos do nosso Hospital São Carlos. Recebo aqui nos estúdios a superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini, e também o presidente do Conselho de Administração do Hospital, o Césio Verona, são nossos convidados. Inicialmente quero cumprimentá-los, parabenizá-los também pela passagem. Hoje são vocês que estão à frente, são a testa de ferro do nosso hospital. Janete, bem-vinda, parabéns. Muito obrigada, é sempre muito prazeroso estar aqui para poder falar com essa comunidade farroupilhense, região, enfim. Quero cumprimentar também o Césio Verona, presidente do Conselho de Administração do Hospital, e ao mesmo tempo cumprimentá-lo também, porque é um trabalho muito grande. O Césio desenvolve um trabalho no hospital voluntário em prol da comunidade. Isso também é uma solidariedade muito grande. Césio, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro, tudo bem. Para mim é uma satisfação muito grande estar desempenhando essa missão que me foi confiada. Realmente, para mim, não é simplesmente um cargo que eu tenho de presidente, mas uma missão de colaborar com o hospital e, por conseguinte, colaborar com a comunidade. E parabenizar o hospital e as 142 famílias que lá em 17 de fevereiro de 1934 fundaram este hospital. Esse hospital nasceu da comunidade, é da comunidade. Ele é privado, mas da comunidade. Eu até gostaria que você explicasse um pouco para quem está nos acompanhando também, porque o hospital não é público.
Ele é privado, mas atende ao público. Como é que funciona isso? Explica para nós, Sim, na realidade, vamos dizer assim, a situação jurídica, como se chama, do hospital, é privado. Ele atende, sim, aos entes públicos, municipal, estadual e federal, dentro do Sistema Único de Saúde. Atende a internações privadas, vamos particulares, dizer assim, particulares, e atende a 11 convênios, por enquanto 11 convênios. Além de atender toda uma região aqui em diversas especialidades. Então, por que temos que comentar que ele é privado? Ele é privado porque não tem ingerência política na sua gestão. A gestão é caracterizada por sócios do hospital que colocam seu nome lá à disposição para que exista a figura jurídica de hospital. A constituição da figura jurídica, né? Exatamente. São quantos sócios atualmente no hospital? São aproximadamente 20, porque nós temos que atualizar a listagem em função das participações, dos associados ou não, que tem uns critérios que têm que ser analisados, porque o associado tem a obrigação de participar das assembleias. Então, alguns não têm participado, então nós temos que, na próxima reunião, alterar. Agora, em abril, fazer a adequação desse número de associados. É importante deixar claro de que o Hospital de Farroupilha, o São Carlos, não é um hospital público. Se ele fosse público, ele seria gerido pela iniciativa pública. Não é um hospital particular de um único dono ou de uma cooperativa médica, mas é um hospital que tem sócios. Então, como o Césio colocou, constitui uma equipe, um grupo para embasar a questão da jurídica do hospital, a constituição jurídica assim chamada, né? Exatamente. O hospital precisa ser um ente jurídico e para constituir esse ente jurídico precisa ter associados. Esses associados não têm nenhuma gestão direta dentro do hospital, mas eles colocam o seu nome à disposição exatamente para constituir essa figura jurídica do hospital, que é filantrópico também, né? Sim. E assim permitir que ele realmente funcione como um ente jurídico. Com certeza. Um erro muito grande que às vezes a gente comete, acho que no passado eu também cometi esse erro, mas é bom a gente colocando, a gente não pode dizer jamais que no momento o Hospital São Carlos é da Prefeitura. Não, a Prefeitura é sim um grande cliente do hospital. Tem muita diferença entre ser cliente e ser da Prefeitura. Então, o Poder Público Municipal é um cliente muito especial do hospital. Janete, queria te ouvir de uma forma geral também, 92 anos de história, mas nos conte um pouquinho do que é hoje, como está hoje o nosso Hospital São Carlos. Hoje o nosso Hospital São Carlos não é mais o mesmo do passado, mas como o nosso presidente falou, nós temos que ser muito gratos a essas famílias que fundaram o hospital, porque por conta delas é que hoje existe um hospital e que está com 92 anos. Nós estamos rumo ao centenário. Há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, nós estávamos praticamente fechando as portas de um hospital, há poucos anos não, há 9 anos atrás, nós estávamos fechando as portas do hospital porque não haveria condições de continuidade diante de todas as dificuldades encontradas, o alto endividamento, falta de alvarás, o sucateamento do hospital. Hoje o nosso hospital, ele serve de orgulho para essa comunidade aqui. Eu tenho muito orgulho em trabalhar no Hospital São Carlos, por conta do que ele se tornou, graças, sim, à ajuda de toda a comunidade, da região, de todas as forças vivas da nossa sociedade, da nossa comunidade aqui. Porque o hospital, ele não são as paredes que fazem ele acontecer. Sim, nós temos que manter, e inclusive a infraestrutura dele é de 92 anos, a parte frontal, a hotelaria dele. A parte assim mais antiga, ela tem 92 anos, a nossa recepção principal, a nossa portaria principal, e que quem passa em frente ao hospital vê que nós estamos continuamente em obras. E este ano, mais do que qualquer ano do passado,
Como eu digo, a gente está rumo ao centenário devido às mudanças estruturais que nós vamos ter este ano dentro do hospital. Nós vamos começar na semana que vem as obras que foram financiadas pelo Estado, né? Quando a gente diz financiadas pelo Estado, não é simplesmente ligar para o Estado e dizer, eu preciso de dinheiro para construir, para ampliar o centro cirúrgico, porque nosso volume de cirurgia é muito alto, porque a gente adere aos programas do Estado, aos programas de SUS gaúcho, aos programas que vão surgindo para poder ter recursos para atenuar o déficit do SUS. E aí, em aderindo a esses programas, a gente tem que ter uma produtividade muito alta. E nessa produtividade muito alta, numa instituição que está fazendo 92 anos e com a sua estrutura antiga, nós temos que adequar o tempo todo. Não somente por esse processo que agora o Estado está nos ajudando a ampliar o pronto-socorro e o centro cirúrgico, o centro de materiais, que é a parte de esterilização e recuperação, mas também as adequações da vigilância sanitária nos serviços. A vida hospitalar, não só no nosso hospital, mas em todos os outros, a vigilância sanitária vai mudando as suas RDCs, as suas portarias, e nós temos que ir mudando conforme a necessidade local. Adequando, até porque são regras muito exigentes, né? Adequando. Há muitos anos atrás, o hospital se limitava a partos, cesáreas, a nascimentos, a procedimentos de baixa complexidade. Hoje, o nosso hospital é referência na alta complexidade. Isso muda tudo. A nossa porta de entrada, o nosso pronto-socorro, ele não atende consultas. As consultas são realizadas nas unidades básicas de saúde, na UPA, que é o centro especializado de saúde do nosso município, ali que são realizadas as consultas. Nós estamos aqui para as complexidades, para as emergências, o que tem risco de morte iminente, urgência e emergências, né? Hoje o São Carlos, a gente pode dizer que é um hospital de baixa, média e alta complexidade? Sim. Ele é completo, então? Ele é completo. E dizer o seguinte, para ficar claro, claro, as pessoas de fora não entendem muito. Hoje nós somos referência para alta complexidade no trauma, Sim. na traumato-ortopedia. Chegou um acidentado, nós temos que atender, estabilizar e ir para a cirurgia se for o caso, de fraturas e tal. Quando são traumas neurológicos, né, a média complexidade nós atendemos, mas a alta nós temos que transferir via gerente. Hoje eu estou falando, né? Chega um caso cardiológico, um infarto. Nós atendemos, estabilizamos, usamos uma medicação que custa R$3.000, injetável, estabilizamos esse paciente e imediatamente colocamos ele no gerente, o gerenciador de internações do Estado, e transferimos para o recurso para poder colocar estente, fazer cateterismos, hemodinâmica. Então, assim, nós, por sermos porta de entrada, temos que fazer isso, atender o paciente, se não for a nossa referência do traumato, estabilizar e encaminhar para o recurso que é necessário. Mas atendemos a todos. Sim. É alta complexidade somente em traumato-ortopedia. É exatamente. Isso. Cardiologia, neurologia, nós não temos, então recebe o atendimento, estabiliza o paciente e depois já coloca ele na prioridade do gerente. É exatamente. Isso, né? Então dizer que na semana que vem nós vamos começar essa obra de 3 pavimentos, claro que vai dar incomodações, o acesso vai ficar dificultado ali em frente ao nosso pronto-socorro, a emergência propriamente dita, aonde entram as ambulâncias. É ali que nós vamos fazer a nossa ampliação, que vão subir 3 pavimentos, que vai dar acesso ao centro cirúrgico hoje existente, mas todo ele vai ser reformulado, porque todo ele vai estar dentro dos rigores da lei, como eu costumo dizer. Os projetos para serem aprovados no Estado, a gente diz, vai subir parede e vão botar piso. Não, isso é o de menos dentro da estrutura hospitalar, é o de menos complexo que tem. A questão é toda a rede de oxigênio, de gases, a estrutura de climatização, ela é totalmente diferente, surgiu uma nova portaria e nós somos obrigados a nos adequar, porque dentro da estrutura do centro cirúrgico existem 3 serviços em concomitante. É o centro cirúrgico onde realizam as cirurgias,
é a recuperação e é o centro de materiais, que é toda a estrutura de esterilização, onde é esterilizado tudo. Desde da roupa, né, que é usado dentro do ato cirúrgico, até todo o instrumental cirúrgico, aquelas caixas de instrumental, de próteses, de órteses, das cirurgias complexas que nós temos aqui. Então, assim, o hospital vem numa crescente, não nos livramos das dívidas ainda, né, presidente? A gente ainda tem as dívidas, eu digo que é o amargo passado, que é o passado que nos condena. É possível falar algum número de dívida, presidente? Nós temos hoje por volta de 15 milhões ainda 15 milhões, para serem pagos, né? E nessa questão que a Janete colocou, eu quero enfatizar a climatização. O custo da climatização do hospital é igual ao custo da obra. Exatamente. Ou seja, são necessárias o equivalente a 2 obras só para ter Se a obra custa 1 milhão, a climatização mais 1 milhão. Mais 1 milhão. Mas deixa eu te dizer, a climatização só dessas 3 áreas que eu falei. Exatamente. Centro cirúrgico, recuperação e esterilização. Só deles 3. Sim. Custa o equivalente à obra no todo. A obra no todo. Na realidade, o investimento que vai ser feito, Janete, gira em torno de 6 milhões e um pouquinho, vai ter o valor lá colocado. Sim. 3 milhões são de climatização. E 3 milhões do restante da obra. Sim. Césio, eu quero explorar contigo um pouquinho, porque tu tens conhecimento também, a tua área, a área de projetos e tudo. Tenta detalhar para nós um pouquinho do que vai ser feito dentro desse projeto que a Janete comentou. Sim, vai ser feito, então, são 3 pavimentos, que vai ter a parte do térreo, vai continuar da forma que está na parte frontal. Onde que é tem um pronto atendimento hoje. Isso, o acesso de ambulâncias e o acesso de pessoas. Só nós vamos isolar esses acessos, torná-los independentes para que não haja cruzamento de veículos com pessoas. Tem que ser organizado isso, que realmente hoje lá nós temos uma confusão entre pessoas e veículos. Isso não pode continuar. Então isso vai ser corrigido. Vai ter um segundo andar, que ainda não está bem definido qual atividade, porque nós temos que organizar esses espaços futuramente. E no terceiro andar, então, serão construídas 3 novas salas cirúrgicas. Uma delas vai ser, além de sala cirúrgica, uma sala praticamente de aula, onde nós temos profissionais muito qualificados que vão utilizar essa sala, além de cirúrgica, como ensino para demais profissionais. Sim. E, além disso, vai ser reformada toda a parte restante das salas do bloco existente hoje e da central de materiais, com uma parte de ampliação também da central de materiais, para colocá-la dentro dos rigores do que a Secretaria do Estado está exigindo. Nós somos obrigados a fazer essas alterações. Sim. Então, na verdade, é uma alteração em área de quase 900 metros quadrados. Vai ampliar muito o hospital, né, Janete? Porque nós ganharemos 2 pisos a mais, é isso? Ou, na verdade, um? É um que é o andar do segundo, meio, né? Que são os 5 leitos de internação para isolamento, enfim, né? Quando a gente diz isso, externamente não dá para notar que vai subir, mas internamente vai mudar todo o fluxo. Porque hoje, a gente está há 2 anos com esse projeto circulando, indo e vindo do Estado, por conta de minimamente, os mínimos detalhes, todos têm que estar previstos nessa obra, né? E como a fiscalização, a auditoria vai ser do Estado, tudo é enviado em etapas, né, para poder liberar os recursos. Vai ser assim um processo bem trabalhoso, bem criterioso, mas a gente faz tudo isso porque é a necessidade da comunidade. É uma obra 100% bancada, custeada pelo Estado, Janete, ou vai ter a contrapartida também do hospital? Não sei, Janete, Césio, à vontade. Na realidade, são 6 milhões vindos do Estado e o excedente, que vai ter uma parte de excedente a princípio, porque quando se trata de reforma, a gente não tem como prever exatamente o custo, mas a princípio por volta de R$200 mil de recursos do hospital. Próprios do hospital, né? Para completar a obra. Isso aí, né? Isso aí. É o grande projeto para o ano de 2026, Janete? Sim. É um dos, né, presidente? Na realidade, a comunidade que
pode ficar atenta que nós estamos preocupados com a ampliação do hospital e temos metas futuras. O hospital não será mais o mesmo nos próximos 5 a 10 anos. No centenário, nós teremos um hospital totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente. Uma evolução muito grande, né? Muito grande. Com certeza. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, tem a segunda parte do nosso bate-papo, conversando com a superintendente do Hospital São Carlos, superintendente geral, a Janete Fátima Tuigo D'Agostini, e também do presidente do Conselho de Administração do Hospital, o Césio Verano. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatório, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica. De oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família.
cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. O inventário, ele é um processo para repassar os bens deixados pela pessoa falecida aos efetivos herdeiros, ou seja, filhos, cônjuges, companheiros, por vezes até os pais, quando não existe uma linha de sucessão. Antigamente, quando se tinha um filho fora do casamento, ele não era reconhecido por lei automaticamente a ganhar herança. Isso é uma lei antiga, antes de 2002. Atualmente, todos os filhos gerados por uma pessoa ou de responsabilidade de uma pessoa são parte da concessão do direito hereditário. E por vezes, quando a pessoa tem mais que uma esposa, por mais que nós não tenhamos o reconhecimento, da possibilidade da não monogamia, mas há o reconhecimento pela justiça que se duas famílias eram sustentadas por uma mesma pessoa, ambas podem pleitear esse direito. O inventário ele não é automático e ele tem até 1 ano após o óbito de ser ingressado sob pena de multa e faz consequentemente a gente transmitir os bens a quem reconhecidamente e por direito tem eles. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. De volta com a nossa entrevista do dia, hoje aqui na TV Serra com a Odonto Top Farroupilha e CSG Pedágio Eletrônico Free Flow, a superintendente do Hospital São Carlos, superintendente geral, a Janete Fátima Tuigo D'Agostino, e também o presidente do Conselho de Administração do São Carlos, o César Verona, são nossos convidados. Janete, eu continuo, já falei isso várias vezes, vou continuar falando, a gente passa por fora e não tem a ideia do que é a grandeza do hospital. Eu digo que a gente não pode, digo e afirmo, a gente não pode julgar pela casca, porque o que você vê por fora, você não vai ter a noção do que é o hospital. Mas eu gostaria de ouvir alguns números que talvez possam embasar esta grandeza, esse momento que o Hospital São Carlos deve ter muitas equipes, pessoas que trabalham, a enfermagem, a estrutura de refeição, de higienização, médicos. O que a gente poderia colocar para dar um pouquinho dessa grandeza do Hospital São Carlos? Né? Eu costumo dizer que eu convido as pessoas para fazerem hospitur, porque as pessoas, assim, quando adentram no hospital, elas se encantam pelo nosso hospital. Porque a gente vê, como tu falaste, né? Carcaça por fora, nossa portaria ainda tá povereta, mas vai melhorar. Meu Deus, parece assim um hospital que tem 92 anos. Mas quando a gente adentra e vai ver a nossa estrutura, as pessoas se encantam. Por quê? Hoje nós estamos com uma estrutura de 530 funcionários. Dentre eles, 98% trabalha no horário 12/36, significa que trabalha um dia sim, um dia não, uma noite sim, uma noite não, são 4 turnos de trabalho. Desses 530, nós temos mais de 200 técnicos em enfermagem, 60 enfermeiros, porque a cada setor a cada serviço do hospital tem que ter um enfermeiro, para que seja o coordenador, o líder daquela área. Estamos hoje com uma estrutura de 2 salas, de 2 UTIs adultos, certificadas com o selo de UTI eficiente nas 2 UTIs. Quantos leitos nas UTIs? 10 leitos? 10 cada uma. 20 leitos. São 20 leitos de UTI adultos somente. Sim. Temos um centro de AVC e que a gente está com os levantamentos de que a gente está conseguindo fazer um atendimento. Se alguém chega com o sintoma, já com o diagnóstico de AVC, em
42 minutos nós conseguimos fazer o diagnóstico, levar para a tomografia, trazer de volta e já ter o diagnóstico pronto para salvar essa pessoa. Isso é um tempo recorde. E só vou entrar num exemplo. Protocolo. Semana passada, hoje é sexta, não, acho que foi segunda-feira, chegou um acidentado que caiu de uma altura de 10 metros, praticamente sem o braço, assim, foi horrível que ele passou, porque ele foi se raspando para cair esses 10 metros, tentando se segurar. Em 28 minutos, esse paciente estava sendo operado com traumato, cirurgia geral e vascular, que é toda a retaguarda que nós temos para quando chega uma emergência no pronto-socorro. Isso é um tempo recorde que nenhum hospital conseguiu ter e nós conseguimos ter. Mesmo com todo o volume cirúrgico, a gente está realizando em torno de 750 cirurgias por mês. Os nossos atendimentos no pronto-socorro chegam a 5 mil por mês, entre consultas, atendimentos. O nosso centro de especialidades, que eu digo que é o ambulatório de especialidades, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, que faz gesso, faz pequenos procedimentos, os curativos. Nós estamos agora sendo habilitados para um ambulatório de curativos pelo Estado. Quando a gente diz curativo, não é aqueles curativinhos, são curativos que quase chegam no osso, assim, casos sérios, pessoas diabéticas com problemas de amputação, são feridas severas, problemas de pele severos, complexos, críticos. E nós estamos sendo estamos sendo habilitados nesse ambulatório, vamos fazer 140 consultas por mês e 40 procedimentos. Quando a gente fala procedimentos, a gente fala de curativos a vácuo. Não mais como antigamente, como o nosso presidente falou, o nosso hospital está indo para um outro caminho, rumo ao centenário, totalmente diferente. Nós fizemos curativos a vácuo. E tanto que pessoas que se queimaram aqui no município, que tiveram queimaduras graves, assim, hoje estão mandando de volta, assim, elogios pelo processo desses curativos que foram feitos e que hoje as pessoas estão bem. Então, assim, tem muitas coisas positivas que acontecem dentro do hospital, mas que a gente acaba não divulgando por ser um hospital, por obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente não pode expor nada em ninguém. Outros procedimentos que nós estamos realizando que traz muito orgulho para toda a Farroupilha e região, não é somente para o hospital. O farroupilhense tem que ter orgulho do hospital que tem aqui, do que era no passado e do que é hoje. Porque às vezes eu costumo dizer assim, as pessoas criticam, sim, a crítica é válida porque faz a gente corrigir o que a gente não está fazendo ainda com excelência. Mas criticar por criticar, porque ouve de alguém e vai falando, eu digo, as pessoas falam porque tem boca às vezes, tem que ver a realidade. Eu sempre digo, tem dois lados e a verdade no meio, e a gente sempre tem que ver isso, né? Mas falando no orgulho que nós temos, da boa notícia, nós somos contemplados pelo Estado do Rio Grande do Sul para fazer cirurgias de escoliose. Escoliose, o que é a escoliose? São as cirurgias de coluna e fomos contemplados para fazer em jovens dos 14 aos 21 anos. Não parece, mas o Estado tem muita demanda nisso. Até o ano passado, quem bancava essas cirurgias era o Tribunal de Justiça do Estado. Quem foi habilitado para fazer essas cirurgias? Nós, Hospital São Carlos de Farroupilha, Santa Casa de Porto Alegre e o Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Somente no estado do Rio Grande do Sul, esses 3 hospitais foram habilitados. Por que foram habilitados? Porque tem condições técnicas e tecnológicas de poder fazer esses procedimentos de altíssima complexidade, que são as escolioses de coluna. Escoliose é quando a criança ou o jovem, ele nasce com deformidade da coluna ou ele vai ao longo dos anos entortando a sua coluna. Uma minhoca, né? Ela é minhoca, ela pode ser em C, tanto que os órgãos internos, eles não estão posicionados normalmente. Devido à deformidade dessas colunas, os órgãos estão em locais diferentes. Sim. Por isso que essas escolioses são feitas por Dr. Asdrubal Falavinha, que é o nosso cirurgião principal. Nosso grande mestre. Que é o papa da neurocirurgia do mundo. Do mundo, né? Do mundo, que ele vai
Todos os meses ele falta 5 dias e vai fazer cirurgias e vai ensinar e vai dar palestras e aulas fora do país, sempre em países diferentes, né? Então, assim, fazendo cirurgias pelo SUS. Então, assim, nós temos uma equipe qualificada, os nossos traumatos são muito qualificados, todas as equipes, eu digo que são os times da alta que nós temos dentro do hospital, sem contar os médicos, as equipes de funcionários. Não existiriam essas cirurgias se nós não tivéssemos a circulante, instrumentadores, porque essas cirurgias de escoliose, que eu estou falando nelas, quando abre a coluna, imagina que tu vai mexer em toda a parte neurológica e nos órgãos que tem que acertar. Tem procedimentos assim muito complexos que a equipe médica às vezes manda fazer a coluna 3D antes de abrir o paciente para poder estudar e ver como posicionar melhor e como botar os pinos, os implantes que tem que ser colocados. Mas a maior satisfação, e que isso não tem preço, é ver que o jovem entra no hospital e vem jovens de todo o estado. Eles entram com a sua família, seu pai, sua mãe, sua avó, enfim, eles adentram no hospital, assim, que eles não têm uma vida normal. Sim. E eu tenho depoimentos, inclusive de eu acompanhar alguns pacientes, eles saem caminhando. A gente tem depoimentos porque a recuperação deles é na UTI, o pós-cirúrgico é na UTI porque tem que ser, né? Devido aos curativos, a todo o trabalho da fisioterapia. É uma equipe muito complexa para poder atender os pacientes, assim, principalmente dessas cirurgias. E tem depoimento de uma menina, uma moça linda, assim, chorando dentro da UTI, ela caminhando com a fisioterapeuta e chorando e dizendo: eu tô caminhando reta. Vocês imaginam para a família, para esse jovem, o que é a vida daqui para frente? O que foi até agora e o que é daqui para frente? Muda tudo. Eles começam a viver a partir de agora porque eles começam a participar da sociedade normalmente. Então, isso acontece dentro do Hospital São Carlos, aqui de Farroupilha, que não é mais interior, né? Porque Farroupilha já não é mais interior. Eu quero bater na tecla, Janete, né? Porque o Dr. Asdrubal Falavinha, que é a referência, o papa da neurologia no mundo, e que está aqui, está em Caxias, está em Farroupilha, ele opera no Hospital São Carlos. Ele continua realizando cirurgias robóticas aqui no hospital? Sim. Algumas? Algumas sim. O robô não está, porque a gente teve que... Ele ficou meio consignado aqui para fazer os procedimentos, para fazer um teste, né? Sim. Um projeto piloto. Um projeto piloto, mas claro, ele continua operando sem o robô. As cirurgias dele levam em torno de 8, 9 horas, imagina um cirurgião, anestesista, toda a equipe direto, contínuo dentro dessas cirurgias, né? Para ter o êxito que tem. Então, assim, tudo é muito complexo, é por isso que a gente também está ampliando o centro cirúrgico, porque vai muito equipamento dentro de uma sala cirúrgica e ela tem que ter esse suporte técnico e tecnológico para poder as cirurgias serem realizadas com êxito. Quantos leitos hoje tem o hospital? 130 leitos. 130 leitos e 20 leitos de UTIs. É exatamente, isso, né? Isso aí. É que tem que contar que nós temos a maternidade, centro obstétrico, temos a saúde mental, então são leitos distribuídos dentro do hospital. Mas nós realizamos não somente as de coluna, mas outras cirurgias que nós realizamos de células-tronco. Estamos com outro trabalho de doutorado dentro do hospital que envolve a questão de feridas. Então, assim, são trabalhos que a gente faz cientificamente para o bem de quem? Da comunidade e de quem precisa dos nossos serviços. Então, nós temos que continuamente buscar a excelência do serviço. Não é fácil. Uma média de quantas internações? Eu sei que oscila, né? Mas uma média, quantas internações mensais a gente tem? 600 internações mensais. Uma média. Olha só, quantas cirurgias mensais você já falou? 750. Poxa, olha a produtividade do hospital, né? E tem capacidade produtiva. Estamos fazendo, tem mutirões em sábados, feriados que os médicos têm trabalhado para poder conseguir dar volta, porque hoje a gente está só com 3 salas cirúrgicas e tem muita demanda e tem muita urgência. A urgência tem prioridade, Sim, a né? Então para tudo, né? Para tudo, e tu tem que ter uma sala sempre reservada para isso no centro cirúrgico. Fora as outras especialidades de cirurgia geral, de as traumatos, as otorrinos, as oftálmicas, né? Que agora a gente foi também habilitado para o ambulatório de oftalmologia. Do estado, né? Então, assim, são muitas demandas, né? Diga, César.
Por isso que o hospital está ampliando em mais 3 salas cirúrgicas para poder atender a demanda. Nós não temos, com as salas de hoje, o hospital não consegue atender toda a demanda. Não. E uma outra questão que a Janete não colocou, mas eu acho que é importante nós colocarmos. Nessa questão de ampliação de serviços, às vezes convênio com o Estado, às vezes com o município, parcerias com o município também, isso demanda recursos. Então, nós reformamos toda a ala do Centro de Ortopedia. Nós criamos o espaço do Ser Mulher. Nós criamos o espaço do Centro Oftalmológico. Então, isso tudo demanda recursos. Esses recursos para fazer o espaço e depois para manter, que é o grande desafio. Então, esses recursos todos foram bancados pelo hospital. Isso é bom que se diga. Todos pelo hospital? Todos pelo hospital. Não teve um centavo de recurso público que veio para se fazer essas mudanças. Sim. Exatamente. Então, às vezes se colocam coisas aí que eu até fico estranhando alguns comportamentos, mas isso tem que ser dito. Todas essas parcerias são com recursos do hospital. Exatamente. Do hospital, bem colocado. Assim como agora, né? Esse andar que nós já tínhamos aqui, que em maio do ano passado detonou toda a parede. Isso que nós já tínhamos, que era o laboratório antigamente, essa área que vem aqui à direita do hospital, né, Césio? E já existia, antes tinha o Instituto De Vita ali do coração. Por que nós fizemos um andar superior? Para poder fazer o acesso para a engenharia clínica e para a tecnologia da informação, que hoje estava num prédio separado do hospital, e hoje ainda continuamos andando com carros de anestesia, respiradores, camas elétricas, incubadoras, por fora, pela rampa do hospital, embaixo de sol, embaixo de chuva, porque nós não temos uma ligação entre os dois prédios, o antigo de 92 anos e esse. Então a gente aproveitou com recursos próprios para fazer a parte superior. A gente conseguiu uma emendinha para poder fazer essa passagem que a gente está concluindo, mas como é recurso próprio do hospital, é tudo muito devagar, não é assim simples, né? E para poder fazer esse acesso. Janete, mais uma questão. Nós, em função da estrutura do hospital, a parte administrativa ela está colocada em vários pontos. Ela está dispersa. Tá tudo... E isso não funciona bem. Não. E essa ampliação também visa o quê? A organização da parte administrativa para liberar espaço para as áreas que o hospital realmente precisa, de internação e outros serviços. Então, nós precisamos de recursos para fazer essas adequações e para melhorar o atendimento e o próprio funcionamento da estrutura hospitalar. Exatamente. Ali na portaria central, seguidamente quem passa vê agora às 11, no horário da tarde, as visitas da UTI, as visitas da saúde mental, as pessoas fazem fila aqui fora. Na parte externa. Não é calor, é frio, não é chuva, porque não tem lugar. Então, por isso, essa questão administrativa, a gente vai juntar toda a parte administrativa, a ala administrativa do hospital, que também tem o seu volume, tem as suas especificidades, e a gente vai tirar o compras, os suprimentos, o planejamento, daí para poder ampliar a portaria para dar condições para as pessoas ficarem aguardando, acolher todas as pessoas que adentram no hospital. Bom, eu preciso encaminhar o nosso bate-papo, a gente ficaria aqui falando horas sobre o hospital. Césio, quero te agradecer, te deixo com as palavras finais também, não sei se tem algo mais, já pensando, 92 anos, 100 anos está logo aí, só 8 anos, né? Dizer que nós estamos sim preocupados com o atendimento das pessoas, o esforço é muito grande para que seja bem feito. Claro que com 530 colaboradores, às vezes não se consegue fazer tudo como deveria ser feito. Acho que todo mundo compreende que problemas hospitalares existem não só no São Carlos, mas em todas as instituições. Mas nós estamos empenhados em ter um bom atendimento, acolher bem as pessoas, fazer da melhor forma possível. Também quero aproveitar a oportunidade, Leandro, para parabenizar a comunidade que construiu esse hospital e que colabora sempre com o hospital.
Então, cumprimentar pelos 92 anos e dizer que o hospital, quando chegar aos 100 anos, realmente ele vai ser um outro hospital totalmente modernizado. E que orgulho desta comunidade, e eu quero falar das pessoas simples, né, que têm colaborado muito com o hospital, desde a doação, daqui a pouco, de uma caixinha de leite, desde a doação de frutas, os agricultores trazem frutas. Sim. É um gesto tão simples, mas que faz tanta diferença, né, Césio? É verdade. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Janete, também te agradeço, obrigado pela tua presença aqui. A Janete é uma entusiasta na área da saúde. E assim, gente, o hospital está numa pegada, como a gente diz, numa velocidade que ninguém mais segura agora, né? É isso aí. Parabéns pelos 92 anos. Rumo ao centenário. Muito obrigada a todos. Eu não quero citar nomes, porque eu posso pecar pelo esquecimento, mas toda essa comunidade, essas forças vivas que estão sempre nos ajudando em todos os sentidos, desde doação, como tu falaste, a tudo, desde o mínimo ao máximo. Muito obrigada a todos e parabéns para a Farroupilha, para a comunidade, pelos 92 anos do Hospital São Carlos. Com certeza. Muito obrigado, Janete Fátima Tuigo D'Agostini, superintendente-geral do Hospital São Carlos. Obrigado mais uma vez ao Césio Verona, que é o presidente do Conselho de Administração do Hospital São Carlos também. Representados neles dois aqui, todos os mais de 500 colaboradores, as equipes médicas, equipes de enfermagem, TI, enfim, todos que trabalham dentro do hospital. Quero deixar também os cumprimentos, porque são pessoas que estão a serviço da vida, cuidando da vida. A gente sabe que o momento da saúde é sempre o momento mais frágil da nossa vida. E tem mais de 500 pessoas no São Carlos cuidando da nossa vida, direta ou indiretamente. E nós, eu falo para nós, me coloco junto, nós, comunidade de Farroupilha, nós precisamos melhorar num quesito. Nós precisamos valorizar mais o nosso hospital. É um hospital perfeito? Não, não é. Mas é um hospital de grande excelência. Então, não tem em qualquer município um hospital do porte que Farroupilha tem. Então, nós queremos mais? Sim, queremos mais. Mas vamos valorizar o que nós temos aqui na nossa comunidade. Parabéns, São Carlos, um grande abraço a todos e até amanhã. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.